E olá, pessoal, boa noite, né? Saudações a todos vocês que chegaram. Por gentileza, me confirme aí como é que está a qualidade do áudio. Confirme, legal. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém está com áudio, está ligado aí que está me dando retorno? Perfeito. Só considerando que algumas pessoas ainda estão chegando aí, estão fazendo login, nós vamos dar uma pequena tolerância, certo? Até combinar com vocês para que possamos iniciar daqui aquela tolerância tradicional de nós que somos latinos, né? Nós temos aí quase 50 pessoas inscritas, 50 pessoas inscritas, né? A grande maioria está se ambientando aí, né? Deve estar aí em trânsito. Então, nós vamos fazer o seguinte: vamos dar essa pequena tolerância e às 19h15 começaremos todos juntos, inclusive com a presença, aqui já contaremos com a presença do professor Eduardo, que também está em trânsito, está chegando aqui para a gente, né? Final de mês, uma série de demandas que nós estamos recebendo, mas vai dar tudo certo, sim. Então, daqui a pouco retornamos.
Muito bem, pessoal, né? Conforme nós combinamos, são 19h15, então vamos começar aqui o nosso bate-papo, né? O senhor Eduardo, inclusive, está chegando aí, outras pessoas também. Como eu disse no início, um dia relativamente atípico, então é normal que tenhamos aí alguns entraves, não é isso? Peço mais uma vez que vocês confirmem se estão me vendo bem, se estão aí me ouvindo bem, certo? Coloque aqui uma mensagem no chat, certo? Para que a gente inicie o nosso bate-papo. Beleza? E aí eu vou aqui, né, apresentar para vocês, nós, né, iremos apresentar para vocês, eu, o professor Eduardo, que está aí em movimento, nós vamos apresentar aqui alguns dos termos da reforma tributária, tá certo? Em especial na instituição, no ato, né, de se projetar, de se instituir a própria contribuição sobre operações com bens e serviços. E aí, né, dito isso, nós vamos, então, verificar aqui quais são os elementos necessários para que a gente consiga formar quadros, para que a gente consiga identificar possibilidades, para que a gente, então, fique em alerta. Lembrando que um dos primeiros pontos, né, até justifica o fato do professor Eduardo não ter retornado, surgiu uma reunião extraordinária, coisa de pessoas que são importantes, chiques e poderosas. Então, naturalmente, ele está concluindo aí essa reunião, também estava em uma, agora há pouco, de forma que nós teremos, né, em instantes, a graça de contar, né, com a presença do professor Eduardo, e aí nós vamos continuar o desenrolar do nosso bate-papo. Tem algumas perguntas aqui no chat, certo? E é o seguinte, a aula vai ficar disponibilizada? Sim, né? Só que ela não vai ser disponibilizada nessa semana, somente na próxima semana, ao final da próxima semana. Hoje, inclusive, nós estaremos disponibilizando a aula que aconteceu na semana passada, tá certo? Como vocês bem sabem, pessoal, isso aqui é uma aula bônus, que ela foi direcionada para os nossos alunos do curso de Tributação e Setor Fiscal para Iniciantes, e como nós temos uma margem, nós temos uma margem, como nós temos uma margem, certo, de participantes
que podem estar conosco, então nós decidimos por bem abrir aí para outros interessados, tá certo? Agora, prioritariamente, essas aulas elas serão disponibilizadas, como o próprio nome já sugere, nós vamos direcionar essas aulas prioritariamente para os nossos alunos, inclusive, do curso de tributação e setor fiscal para iniciantes e dos nossos próximos cursos, né, que já registro para vocês, como alguns já sabem, já estão abertas as inscrições para a segunda turma do nosso curso de tributação e setor fiscal. Então, né, sinto-se convidado, se você sabe de alguém que, inclusive, deve se interessar por esse tipo de bate-papo, né, uma abordagem puramente prática, recomende que vai ser um bate-papo muito legal. Beleza? Então, é o seguinte, pessoal, o que eu gostaria de registrar para vocês aqui, inicialmente, é que o fato de nós realizarmos algumas considerações sobre a CBS não quer dizer que sejamos contra uma reforma, certo? Muito pelo contrário. O mínimo de simplificação que surgir, o mínimo de praticidade que vier, certo? De uma proposta de lei, de um projeto de lei, o mínimo de simplificação, né, que surgir de qualquer proposta que venha do governo, do legislativo em geral, do executivo, que é o governo, do legislativo em geral, nós estamos aceitando. Por quê, né? Porque nós estamos em uma turbulência muito grande relacionada a essa situação dos tributos em geral aqui no nosso país. Isso aí não é um segredo, isso aí já é pouco notório, isso aí é muito claro, é cristalino que nós temos uma dificuldade muito grande em compreender a sistemática de tributação que são aplicáveis às atividades empresariais. Então, dito isso, o mínimo de benefício que vier na forma de simplificações para nós está perfeito, está excelente, né? Pelo menos inicialmente falando, né? Pelo menos de início. Tá bom? Então, o professor Eduardo Oliveira, como você já conhece, ele que é consultor tributário, né, atua no Big Four, ele está na batalha aí para auditar os tributos indiretos que vão ser inseridos, os seus saldos serão inseridos na escrituração contábil fiscal, né, que é a própria SF, né, SCD, enfim, nas escriturações digitais que estão aí com seus prazos bem estreitos. E, dito isso, ele em instantes estará conosco, como eu já também comentei com vocês. Vamos aqui fazer uma visão geral sobre aquilo que nós iniciaremos, aquilo que nós vamos discutir. Tranquilo? O que é que ocorre? O que é que está acontecendo hoje? O Executivo, na pessoa, né, ou através do ministro aí da Economia, Paulo Guedes, lançou um projeto de lei que anula o PIS e a COFINS, na verdade aniquila, né, o PIS e a COFINS, e estabelece um regime de transição para a adoção da contribuição sobre bens e serviços em um prazo de 6 meses. Na continuação dessa nossa visão geral, né, essa contribuição sobre bens e serviços, ela vem obedecendo um critério muito semelhante ao que tem aí nas contribuições PIS e para COFINS, em alguns termos, que é da não cumulatividade. E aí nós vamos desenvolver algumas linhas aqui de abordagem e raciocínio dentro dessa ideia da não cumulatividade aplicada à CBS, dentro aí das possibilidades de creditamento, o impacto na minha carga tributária, eu que hoje sou uma pessoa jurídica que apuro as minhas contribuições, né? Eu tributo as minhas receitas na forma do regime cumulativo para o PIS e para a COFINS, qual será o impacto disso? E aproveitando que o professor Eduardo Oliveira chegou aqui para a gente, né? Desculpa aí o atraso, tá, pessoal? Vou colocar o senhor aqui. Alguns probleminhas, já tá tudo ok. Potência, né? Deixa eu... Tu pode ir passando, Adalberto, não tem problema. Pronto, você está aí como co-anfitrião, se você quiser dar sequência na apresentação, Vamos lá.
Vamos lá. Pessoal, primeiramente, boa noite. Peço perdão. Tá me ouvindo, senhor? Tô ouvindo. Você está me ouvindo? Todo mundo me ouvindo bem? Tá, porque eu estava com a microfone aqui, porque eu estava acessando dois computadores ao mesmo tempo, aí estava com eco, mas agora tá, Ótimo. viu? Vou deixar o chat aqui do lado. Qualquer pergunta o pessoal vai fazendo. A gente Só vai para te respondendo. ambientar aqui, professor Eduardo, nós fizemos aqui, eu já fiz as suas apresentações, a grande maioria dos que estão nos assistindo já lhe conhecem, tá certo? Ótimo. Esse nosso bate-papo em torno de 20 horas e 10, 20 e 30, tá certo, pessoal? O Tá bom. objetivo Combinado. aqui, né, não é formar uma oposição às propostas que estão sendo apresentadas pelo Executivo, as propostas de emenda à Constituição, não é fazer uma oposição a isso, é estabelecer as nossas considerações técnicas sobre aquilo que contempla as propostas que estão aí, né, em movimento. Então, como eu disse também, professor Eduardo, apesar dos pesares, a reforma ela acaba sendo boa pela proposta de uma simplificação. E como nós vivemos em um grande manicômio tributário, né, se a gente for, nós estamos falando aqui do PIS e da COFINS, que representam cifras bilionárias a nível de contencioso, certo? Ou seja, a nível de disputas administrativas ou judiciais para ver quem é que tem o mérito, para ver de quem é a causa. Então, considerando aqui as contribuições, é importante nós lembrarmos que qualquer simplificação é bem-vinda. Se formos estender isso para o próprio ICMS, nós vamos, então, comemorar se essa simplificação ela desaguasse para o ICMS, né? Que aí é um lance, é um elemento que nós ficarmos aqui discutindo, debatendo, passarmos 3 dias em jejum e, claro, e ainda temos assuntos que irão se ramificar para a gente apresentar também. Combinado. E agora com você, né, para você dar sequência. Pode passar, professor. Pode passar o próximo slide aí para a gente iniciar já especificamente as discussões sobre a CBS. Não se preocupe com o chat que eu vou acompanhar aqui. Tá ótimo. Tá as ótimo. disposições, Pessoal, viu? qualquer dúvida, vão perguntando no chat, tá? Eu tenho acompanhado essa proposta, eu já dei uma lida em alguns dos principais pontos. É claro que sempre resta alguma dúvida, a gente não dá para estressar tudo, é um projeto de lei que eu acho que tem 130 e poucos artigos. Então, só para contextualizar vocês, tá, pessoal? A gente vai falar hoje aqui um pouco sobre a reforma tributária. Eu acho que, em muito tempo, na área tributária, eu nunca vi uma ambiência tão favorável para uma ampla reforma, principalmente falando na tributação sobre consumo. Então, quando a gente fala de reforma tributária, só para vocês entenderem, a reforma tributária engloba vários aspectos. Então, eu tenho reforma de tributação sobre a renda, tenho reforma de tributação sobre o consumo e reforma previdenciária, que já passou, já teve ali uma economia gerada e isso já foi votado. Mas o principal intuito da reforma tributária no Brasil, pessoal, é tentar simplificar. Porque hoje, o Brasil não se compatibiliza com o mundo lá fora. Quando você vai analisar, por exemplo, você chega em um outro país, você compra um determinado produto, a alíquota do produto, por exemplo, é 6%, 8%, 10%, e o Estado cobra um imposto sobre o consumo, sobre a circulação, e aquilo ali é repassado para todos os entes. No Brasil, a gente tem que ter ICMS para os estados, ISS para os municípios, PIS e COFINS para a União. Então, isso acaba gerando uma complexidade muito grande, intermináveis controvérsias jurídicas, e a discussão da reforma tributária surge basicamente para tentar reduzir isso. Então, qual é a proposta do governo? O governo ele tentou trazer aí um IVA federal, que vai substituir o PIS e COFINS em todas as suas modalidades, e ele separou essa reforma em outros pontos, que, teoricamente, a gente está aqui falando ainda em julho, esses outros pontos eles serão apresentados pelo governo aí até o dia 15 de agosto. Então, provavelmente, depois a gente ainda vai vir com outra live para a gente talvez conversar sobre esses outros pontos além de mudança. Mas quais vão ser os outros pontos da reforma do governo? Uma simplificação no IPI, além dessa que a gente vai conversar hoje sobre PIS e COFINS, que é para alinhar o IPI ao Excise Tax, que é como se fosse um imposto seletivo único, tentar fazer essa manobra para o IPI. Depois, em uma terceira fase, com reforma da tributação sobre a renda, que, ao meu ver, talvez aí seja mais complexa, principalmente quando você vai mexer com tributação sobre a renda, você mexe com grandes empresários, então a gente vai ter muita dificuldade, talvez, em conversar isso daí, como que isso vai ser discutido no Congresso. E, por fim, uma desoneração da folha. Então, o que a gente tem para analisar hoje aqui, pessoal, é o IVA federal, é o que foi proposto pela CBS. Como é a sistemática hoje em relação ao PIS e COFINS e como vai ser com o IVA. Quais as principais diferenças, certo? É isso que a gente tem aqui.
E aí, qualquer dúvida, podem ir perguntando. Como eu vou falar mais para frente, pessoal, não dá para se enganar. Quando a gente mexe com uma reforma, a gente tem setores que sim vão ser impactados com benefícios e tem setores que vão ser impactados com aumento de carga. E cada vez mais a gente tem que se preparar para ver como vai ser isso. Tá? Bom, como eu estou falando, essa CBS, que é o projeto de lei do governo, ele vem e numa estrutura enxuta, vamos dizer assim, o governo, e aí está tendo muitas críticas em relação a isso, porque quando se fala em reforma de tributação sobre o consumo, o melhor dos sonhos seria, por exemplo, eu vou pegar todos os principais tributos, aí eu diria PIS e COFINS, IPI, ICMS e ISS, vou unir em um tributo só. Como existem outras propostas hoje aí vigentes, que é, por exemplo, a PEC 45 e a PEC 110, que são propostas, pessoal, que são estruturais para fins de Brasil. Imagina a gente pegar o ICMS, o PIS e COFINS, o ICMS, o ISS, todos eles, juntar num único tributo, e a PEC 110 engloba mais tributos ainda, e uma única operação, uma única cobrança, um único imposto em que vai ser repartido pelo Estado. Teoricamente seria o melhor dos mundos, uma nota fiscal eletrônica muito enxuta, com bem menos campos, menos dificuldade para se arrecadar, para cobrar, mais transparência, e esse seria o ideal. O ideal que eu digo para fins do mundo empresarial, porque o empresário sonha com essa tão boa simplificação. Nós, enquanto profissionais, a gente tem que ter cuidado em qual vai ser os impactos também, inclusive para a nossa atividade profissional. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas o governo ele veio com uma proposta de fazer o seguinte, olha, eu estou vendo que está tendo uma ambiência favorável muito grande para passar alguma reforma agora, principalmente com toda essa questão de Covid, a gente está se preparando para uma retomada econômica, então veio também muito fortemente agora se falar dessa reforma. Então o governo apresentou um projeto, por muitos considerado tímido, em que mexe somente no PIS e COFINS. Isso é muito mais fácil, por quê? Entendam, quando eu estou tratando de reformar ICMS e ISS, que são os outros principais tributos sobre consumo dentro do bolo, eu estou falando de mexer na Constituição. Porque eu tenho competências tributárias definidas para os estados e para os municípios, e agora, se eu quiser que um único tributo vá cobrar isso, eu vou ter que mexer na Constituição. Então, isso mexe com um quórum muito maior de aprovação no Congresso, é uma dificuldade muito maior, porque aí eu vou ter que falar de uma proposta de emenda à Constituição. Quando eu estou falando do PIS e COFINS, que é esse projeto de lei, é simplesmente um projeto de lei ordinária, que não tem o quórum necessário, por exemplo, para uma proposta de emenda, e eu vou transitar de maneira mais suave no Congresso. E aí, reformando e mexendo somente no PIS e COFINS. O governo está tentando fazer isso, e pelo que a gente anda vendo de movimentação no mercado, e por isso a gente está movimentando, por exemplo, inclusive debates com vocês, o que dá para se perceber, pessoal, é que alguma proposta vai passar. Os estados eles estão num movimento muito grande para que, por exemplo, outras propostas que inclusive mexem com o ICMS passassem, mas o governo insistiu em mandar essa que vai mexer somente nos PIS e COFINS e deixar ali, trazer inicialmente uma estrutura de IVA que, se os estados quiserem, eles copiam para eles, implantando aí o que a gente chama de um IVA dual. Seria um para se cobrar somente para a parte dos tributos federais e outro para a parte dos estaduais e municipais. Talvez seja um dos objetivos aí com essa proposta de IVA. Mas vamos nos atentar, e aí não vamos falar dos objetivos do governo, vamos nos ater aos aspectos teóricos e práticos de como isso vai influenciar na vida empresarial se aprovado, certo? Porque a gente tem que botar esse si com muito cuidado, mas a minha percepção é que esse projeto de lei ele está definindo balizas para a cobrança da tributação sobre o consumo no Brasil no futuro, e mesmo que não estruturalmente dos jeitos que a gente está falando aqui, muitas dessas premissas vão servir para qualquer tipo de reforma que for aprovada, então é importante a gente saber quais premissas o governo está adotando e como vai ser o futuro da nossa tributação indireta. Tá? Então, essa proposta, a CBS, ela não mexe em ICMS, PIS e COFINS, IPI, ICMS e ISS, reforma somente o PIS e COFINS num único tributo e vai passar a se chamar contribuição sobre bens e serviços. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, vão mandando no chat, tá? Vão perguntando. Inclusive, se vocês quiserem participar, debater, conversar, estamos aqui, podem levantar aí a mãozinha no chat e fazer as perguntas de vocês, as ponderações, tá?
Vai passar alguma coisa? Eu acho que eu estou dentro do aeroporto e não sabia. Mas deixa eu dizer, até para estabelecer um certo link com a turma que está nos assistindo aqui, certo? Por que é importante nós compreendermos disso? Por que eu, hoje, né, profissional que atuo na área fiscal, na área contábil, ou até mesmo eu que não atuo em nenhuma dessas áreas, não atuo em nada da contabilidade, preciso compreender, ou pelo menos entender, né, basicamente, como é que essas movimentações estão acontecendo. Por que isso é necessário? Pessoal, entenda que se você atua na área de faturamento da empresa e você é a pessoa responsável por emitir o documento fiscal, uma vez você tendo essa responsabilidade de emitir o documento fiscal, você tem que entender o mínimo de tributo. Se você atua na área comercial da empresa, ou se tem alguém, né, que atua, se você é empresário, você é uma parte completamente interessada, né, ou pelo menos deveria ser, de tudo isso que está acontecendo agora, em especial porque toda vez que nós falamos em tributos, nós falamos, obviamente, em dinheiro. Se eu falo em dinheiro, eu falo em desembolso. Se eu falo em desembolso, falo em impacto no seu caixa. E nós, na condição de consumidores, também sofreremos os impactos disso. Por quê? Como vocês perceberam, né, o próprio professor Eduardo citou a não cumulatividade, citou, né, eu também citei no início do nosso bate-papo aqui. Esse lance da não cumulatividade e a responsabilidade tributária, ela existe, ela se movimenta de uma maneira que eu, dentro desse contexto não cumulativo e de um tributo que ele é pago por fora, obviamente, se eu tenho a responsabilidade de efetuar algum tipo de pagamento em favor do fisco, eu sou o cara que estou vendendo, você acha que eu vou suportar esse ônus e vai ficar por isso mesmo? Eu vou repassar isso aí para quem está me comprando. Se você é da área comercial, você tem a possibilidade, por exemplo, nós vamos ver aqui, né, de fazer uso de uma isenção que vem de produtos oriundos da cesta básica. Você precisa ficar ligado para que esse seu produto ele seja precificado de maneira adequada e assim você consiga permanecer competitivo. O que eu quero dizer com isso tudo? Rapaz, toda vez que você ouvir falar de tributo, levante a sua orelha, né, e fique copiando para você extrair aquilo que vai ser útil para você, que na maioria dos casos, né, muita gente despreza quando se fala em IOF, muita gente despreza quando se fala aí em tributos sobre as grandes fortunas, né, exemplo, o professor Eduardo, ele se preocupa muito quando se fala em imposto sobre grandes fortunas, porque ele se enquadra em um dos sujeitos de receberem essa tributação. E nós precisamos compreender de forma mínima, você não precisa ser especialista nisso inicialmente, mas você precisa compreender porque tudo isso impacta a nossa vida, a nossa atividade, em especial a profissão que nós escolhemos atuar e viver a partir dela. Então, essa nossa continuação aqui da visão geral é justamente para você entender que hoje aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que estão aqui interagindo, partem à frente. Pois o que eu compreendi também, professor Eduardo, dessa reforma, é que quando o governo quer fazer, ele faz. Você viu que na própria PEC 110/45 está previsto um período de transição de 10 anos. Tudo bem que envolve tributos que são mais delicados, mas esse projeto de lei, a transição são 6 meses, meu amigo. 6 meses. Em tese, 6 meses dá nem tempo do menino nascer. Dá para fazer, mas para nascer, não dá. Então, você imagina a complexidade operacional que você não vai poder abandonar o estudo do PIS e da COFINS, porque ele ainda pode estar em vigência até por conta de processos, de ações que estão judicializadas e outros pontos, mas você não vai poder desprezar o outro, vai ser uma coisa a mais para nós estudarmos, vai ser um elemento a mais para nós observarmos. Então, tu imagina aí, tu tem 10 empresas, tu assistencia 10 empresas, 10 empresas de regimes distintos, como é que você vai conseguir, então, chegar a um ponto de compreensão para saber o que é que vai ser tributado e o que não vai em função dessas alterações? Porque tudo indica que, apesar de do Paulo Guedes ter estabelecido, do ministro, né, do governo ter estabelecido uma alíquota de 12%, é tipo naquela negociação quando nós vamos comprar alguma coisa de alguém. A pessoa que está pedindo, que quer vender, ela bota o preço mais em cima, sabendo que você vai fazer você vai dar uma chorada,
e vai conseguir negociar por menos. O que é que eu estou querendo que vocês compreendam? Isso tende a passar com muitos ajustes, remendos, mas essa base, isso que está estabelecido, isso tende a permanecer em uma grande quantidade. Então, entendo como é que vai funcionar esse procedimento para que vocês partam na frente, se destaquem, sejam independentes e ganhem dinheiro. Eu quero que todo mundo fique estribado e rico, assim como é o professor Eduardo. Precisa, beleza, professor? É só para fazer esse link aí. As pessoas se orientarem. Vamos à frente. Pode passar. Vamos aqui. Então, está todo mundo aí visualizando, tá beleza? Pessoal, Pode passar mais um, professor. Passei aqui. Combinado, show de bola. Está todo mundo com a gente aí, pessoal? Retorno aí, retorno de vocês, manda no chat aí, beleza? Exato, pessoal. Porque qualquer dúvida, vão perguntando, tá, pessoal? Podem falar também no chat. Essa é a proposta de 6 meses para a transição seria ideal. Qual período seria necessário para a adaptação dessa mudança? Olha, 6 meses é forçada de barra, na minha visão, sob o meu ponto de vista. Você imagina a quantidade de contribuintes, pelo menos o pessoal da área de serviço, que correspondem a praticamente um terço do PIB. Você imagina esse pessoal da área de serviço que já está inicialmente sendo onerado, o pessoal dos bancos que vão ter uma alíquota diferenciada, de acordo com o que consta dentro do próprio projeto de lei. Você imagina o tempo que você vai precisar se adaptar para isso, e o próprio fisco também. 6 meses, sob o meu ponto de vista, ignorante, eu acredito que não é suficiente para você sedimentar um negócio desse jeito. Tá certo? Vamos estabelecer aí 1 ano, mas a transição no projeto, né, tá como 6 meses, mas como disse a vocês, em se estabelecer, uma vez estabelecendo a negociação, isso vai ser elasticido para pelo menos 1 ano, 1 ano e meio. Professor Eduardo. Excelente. Vamos lá, pessoal, entrar em alguns aspectos mais técnicos do que é que essa reforma está trazendo e que podem gerar, já inicialmente, alguns pontos de perguntas, né? Será que isso vai surgir? Será que isso é uma oportunidade numa controvérsia jurídica? O primeiro ponto é que essa CBS, como o próprio artigo 1º diz, é uma contribuição que incide sobre bens e serviços, sobre operações com bens e serviços. Então, você vê que ela está trazendo conceitos aqui do termo operação, que é algo semelhante ao ICMS, que a gente tem uma vasta jurisprudência dizendo que seria uma operação, e para bens ou serviços. Então, começa a surgir um ponto que é o seguinte: a Constituição, quando ela define a materialidade do PIS e COFINS, ela fala que o PIS e COFINS incide sobre receitas. Mas a CBS, e é um primeiro ponto que a gente está dizendo aqui, que talvez comecem a surgir questionamentos, seria: será que, se a Constituição estabeleceu lá como sendo receita, e a CBS ela está dizendo que é uma contribuição que se sobre operações com bens e serviços, seria ela algo a priori ali inconstitucional? É algo que talvez seja sanado pelo próprio aspecto quantitativo, quando ela define que lá é receita, que a gente vai ver mais para frente no artigo 2º, mas o próprio artigo 1º está indo de encontro. Então, aí começam a surgir alguns questionamentos. Por exemplo, a alocação de bens, ela já foi definida antes que ela não é nem mercadoria nem serviço. Então, ela estaria dentro do campo de incidência da CBS? Será que pode surgir algum questionamento jurídico? É um primeiro ponto de parênteses aí que a gente tem que fazer, que é uma própria incongruência entre o artigo 1º e a própria materialidade prevista para essas contribuições. Quando eu falo que uma é operação sobre bens e serviços e receita, são conceitos distintos. Operação é uma coisa, receita é outra. Então, o meu primeiro ponto é que alguns setores podem começar a trazer o conceito de que seria efetivamente bem ou serviço, para dizer que não estaria dentro do campo de incidência da CBS. Então, eu estou colocando aí como, por exemplo, locação é outros tipos de atividades podem começar a surgir esses questionamentos e pode, a priori, ser talvez ter uma oportunidade a depender do setor. Então, é a primeira ressalva que eu faço, que não me cabe dizer aqui que é uma oportunidade clara, isso vai ter que ser apreciado ainda, mas de antemão, na leitura inicial, me parece que é passível total de questionamento isso. Mas vamos ver como é que o judiciário vai se portar em relação a isso e vamos ver se o texto final vai sair com esse nome de contribuição mesmo. Mas é um primeiro ponto de incongruência aí que eu trago para vocês para a gente refletir. Se alguém não entender esse meu ponto, pessoal, perguntem, tá? Debatam, questionem, mas é algo que pode surgir aí a priori depois, tá?
E aí eu acho que vale a pena, de fato, a gente entrar nas questões estruturais. O que é que muda em relação ao PIS e COFINS e como é hoje? Se você puder passar mais um slide aí, professor Adalberto. O que é que muda, de fato? O que é que vai mudar estruturalmente? É que hoje, o PIS e COFINS, primeiro, né? O PIS e COFINS hoje ele funciona sob duas modalidades, com uma alíquota de 3,65 por regime cumulativo e 9,25 por regime não cumulativo. E, primeiro ponto, base de cálculo. Vamos falar para a integralidade dos setores, né, pessoal? Que são as maiores empresas. Eu tributo receita total. Hoje, no PIS e COFINS, eu tributo receita total. E aí começam a surgir, e hoje existem discussões intermináveis sobre o que seria receita total. Perdão de dívida é receita, subvenção é receita. Então, a CBS ela vem com um conceito novo e diz o seguinte, olha, você vai pagar contribuição só sobre a sua receita bruta. Não tem mais essa discussão de discutir o que é a totalidade das receitas sob o ponto de vista ali da não cumulatividade, que hoje é PIS e COFINS. Você vai tributar o que é receita bruta. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Receita da sua atividade, meu amigo. Está no seu objeto social? É o que você se destina a fazer? Então, isso vai ser base de cálculo da CBS. Outras receitas da sua empresa, elas não vão estar dentro do campo de incidência. A primeira mudança é estrutural. E segunda mudança estrutural que vem para corrigir uma distorção de hoje é hoje, o PIS e COFINS, ele incide sobre o preço de venda, com todos os tributos que estão lá dentro, ICMS, ISS, todos que estão embutidos lá dentro, eles fazem parte da base. A CBS não, a CBS ela diz já claramente, e para acabar com essa discussão, e por isso o aumento da alíquota, ela vem e diz o seguinte, olha, você vai tributar a receita bruta, que é a receita da sua atividade, mas você já pode deduzir o ICMS, o PIS e COFINS, o ICMS, o ISS e a própria CBS. Esses tributos, eles não vão fazer parte da base de cálculo, ou seja, não vai ser uma tributação por dentro. A CBS, ela vai ser uma contribuição cobrada por fora, mal comparando como é, por exemplo, o IPI hoje. Então, pessoal, num exemplo bem simplório, a CBS, ela vem e dá uma transparência. A meu ver, isso é excelente para o contribuinte, porque a gente vai saber efetivamente quando é que a gente está pagando esse tributo. Como assim, Eduardo? Imagina que você vai comprar uma mercadoria por R$100 hoje. Em números bem simplórios, a CBS ela é 12%. Então, na nota fiscal vai vir lá, R$100 é o produto e mais 12% por fora de CBS. Então, a nota fiscal vai sair 112. Então, hoje, é uma dificuldade que a gente enfrenta no Brasil, principalmente por conta da tributação indireta, que hoje, se o governo diz assim, olha, caiu a alíquota de 10 para 8 nesse produto aqui. A gente não sente muitas vezes o preço, porque ele é por dentro, então tem essa lógica de desmascarar ali na formação de preço e não repassa isso. Com a CBS vai ser muito mais claro e transparente verificar se esse aumento ou essa baixa está sendo repassado para a gente. E outra coisa, se o governo depois propor, por exemplo, vamos aumentar a CBS, a gente já sente o efeito direto, porque o tributo é cobrado por fora, é muito mais transparente. Então, vai ser muito mais fácil a gente reclamar enquanto povo, enquanto consumidor. Então, ao meu ver, essa cobrança de tributo por fora, ela é um total ganho, tá? Na transparência para o contribuinte e também para a gente saber efetivamente o que a gente está pagando de tributo. Se, por exemplo, baixar uma cobrança de CBS, que eu acho muito improvável depois, a gente vai saber, olha, o tributo ele saiu aqui de 12 para 11 e o preço é a mesma coisa. Se o empresário quiser não repassar, ele vai ter que aumentar o preço. A gente vai saber que ele está aumentando o preço. É muito mais transparente. Então, ao meu ver, isso é um ganho muito bom. Então, quais são as principais mudanças? A CBS, hoje eu vou calcular sobre receita bruta e vou excluir os tributos incidentes. E, além disso, ela é cobrada por fora, em relação ao PIS e COFINS como ele é hoje, que é com uma cobrança por dentro. E aí, eu tenho uma outra mudança estrutural excelente, que é dizer o seguinte, olha, no PIS e COFINS hoje, eu tenho uma lista lá na 10833 que diz o que é que eu posso tomar crédito. Então, meu amigo, você pode tomar crédito de bens para revenda, de energia. E vamos lá para o principal, você pode tomar crédito em insumos, que é o critério mais aberto lá e mais subjetivo no PIS e COFINS. Quando eu estou falando da CBS, eu tenho uma amplitude do meu conceito de insumos. Porque a CBS, ela não lista itens que eu posso tomar crédito. Ela diz o seguinte, meu amigo, você tributa CBS na sua receita de venda. Quanto você tem para pagar de CBS? É isso. Quanto você comprou que teve incidência da CBS?
foi X. Então, você toma crédito de tudo. Você toma crédito de tudo. Então, a gente vai mal comparando hoje, por exemplo, serviço de contabilidade, que muita gente aqui presta. Quando a gente presta serviço de contabilidade para uma indústria, para um comércio, por exemplo, se essa empresa for lucro real, ela não pode tomar crédito, porque isso não é insumo para ela e nem é nenhum dos outros itens da Lei 10.833, geralmente. Hoje, por exemplo, o marketing, a publicidade, a contabilidade, o advogado que prestar serviço para uma empresa e ele vai estar sujeito à CBS também, essa empresa ela vai tomar crédito de tudo. Então, eu tenho vejam, pessoal, que esse aumento de alíquota, ele também, nas contas do governo, ele está servindo simplesmente para uma recomposição de arrecadação. Primeiro ponto, por quê? Porque na venda, eu estou tirando o ICMS e o ISS e a própria CBS da base, que não é uma coisa usual hoje, mas que já gerou intermináveis controvérsias e o governo quer acabar com isso. E segundo, aumentou a alíquota porque agora seu crédito não é sobre alguns itens somente, é sobre tudo que você comprar que teve CBS. Então, é muito mais amplo o conceito de crédito. Então, ao meu ver, a gente tem que parar para fazer conta mesmo. Eu acho que em alguns setores, quando você para fazer conta, em indústria, por exemplo, em alguns casos que eu já vi, você está ganhando migrando para a CBS. Você não está sempre perdendo. Então, a gente tem também que... e daqui a pouco a gente vai falar mais ou menos na nossa visão aqui, quem vai ganhar, quem vai perder. A gente tem um breve comparativo aqui, algumas percepções para vocês terem. Mas, em geral, para as grandes indústrias, para os grandes comércios, isso não é de um todo ruim. E um ponto adicional que eu tenho para fazer aqui é que com a CBS, pessoal, e ela sendo cobrada por fora, esse tributo ele passa a ser não cumulativo, ele passa a ser um tributo com não cumulatividade pura. Como assim? Hoje no PIS e COFINS a gente não tem um vínculo muito apegado ao documento, como por exemplo é para o ICMS. No ICMS é bem claro, olha, você só pode se creditar se no documento da sua entrada tiver o ICMS. Para a CBS vai ser a mesma coisa. A gente vai ter que ter um vínculo muito forte agora ao documento, porque você só vai poder se creditar se na sua aquisição o seu fornecedor tiver destacado a CBS por fora. Um grande problema, né, professor Eduardo? Sem dúvida nenhuma, é um grande problema. É um grande problema para vocês entenderem. Primeiro, pessoal, faço algumas considerações sobre essa questão do imposto por dentro do imposto por fora. Algumas pessoas podem ter se ausentado aí por questões justificáveis ou não dessa aula na parte de contabilidade tributária, certo? Presumo que a grande maioria que aqui se faz presente fez ou está fazendo, né, graduação em ciências contábeis. Eu vou citar um exemplo prático para vocês entenderem o que é esse lance do imposto por dentro e imposto por fora, até para que fique muito mais claro. Você pode até passar um slide, professor, eu deixei um cálculo bem claro, tá? Também para ficar mais... Excelente. Então, mas até adianto aqui, certo? Para vocês entenderem o cálculo por dentro, né? O cálculo por fora. Supondo que um determinado produto ele tem um valor de R$ 135 e ele tem um tributo que incide sobre ele que é de R$ 15, certo? Eu tenho que, no cálculo por dentro, a minha base para esse tributo, né, para esse cálculo, será de 150. Isso aí, então, a gente consideraria o cálculo por dentro, assim como está aqui, ó, para vocês entenderem, certo? O cálculo por dentro, ele consideraria aqui esse valor do tributo e a gente chega até a conclusão que eu pagaria o tributo sobre o tributo, tá? Onde, por fora, se o meu produto ele é R$ 135, a minha base de cálculo vai ser os próprios 135. Entende? A gente tem muito isso no cálculo da substituição tributária, a gente tem muito isso no próprio ICMS, a gente tem muito isso, inclusive, no contexto do PIS e da COFINS, ele no que tange as normas de hoje. Então, quando a gente fala dentro desse tributo por dentro e por fora, e quando você observa dentro dessa proposta de lei, desse projeto de lei, um preciosismo muito grande no documento fiscal, você começa a matar, você, executivo, né, que foi quem propôs a lei, começa a matar o seu propósito inicial. Como assim começa a matar o seu propósito inicial? E agora é um conceito técnico, são coisas da minha cabeça dentro dessa perspectiva, e o professor Eduardo ele vai analisar e até fazer as suas contribuições. Por que eu começo a matar o processo inicial? O que é o conceito de documento fiscal idôneo ou inidôneo para fins de tomada de crédito?
Até que ponto eu tenho que me apropriar de uma classificação sobre o documento? Se o cara esquecer de fazer o destaque, considerando que o tributo ele incide e é passivo de crédito para quem adquire, se isso acontecer, como é que vai funcionar essa apropriação? Eu sei que o próprio projeto de lei estabelece alguns termos. Exemplo, se vier um destaque a mais, eu que estou adquirindo, preciso me apropriar do crédito que eu tenho direito, que não necessariamente é do valor todo que eu estou recebendo. E se eu me apropriar mais, eu vou ter aí uma multa, uma penalidade, chega a ser 1% da receita. A depender da receita é muita coisa. Então, quando você entra nesse lance da classificação tributária, nós vamos retornar, certo? Na corrida do rato, para a mesma coisa que nós vivemos hoje. O que é, né? Vamos classificar ovo. Mas qual tipo de ovo? Ah, o ovo, ele é alíquota zero. Mas qual ovo? Ovo de galinha? Ovo, sei lá, de avestruz, de ganso, de pato? Qual ovo? Ah, mas isso é só ovo de galinha. Onde tem que ovo de galinha? No entendimento da receita e no meu. Onde é que tinha dizendo que era ovo? Que era esse tipo de ovo? Por que eu estou dizendo isso? Se a proposta é simplificar, em algum momento se faz necessário utilizar elementos de classificação, mais uma vez surge contenda, disputa e litígio, ou seja, foi uma volta atrás do próprio rabo, né, como o cachorro faz. Então, só para vocês entenderem esse conceito técnico, algumas pessoas já devem ter visto alguma coisa nesse sentido, mas aí essa é a minha visão sobre isso, só para constar nesse nosso bate-papo aqui e até mesmo movimentar vocês aí dentro dessa ideia, entendeu? Só para que quando vocês forem questionados sobre esse propósito, né, vocês terem, inclusive, argumentos com base no que nós estamos apresentando, que não necessariamente isso aqui vai trazer essa simplificação plena, pois em algum ponto exige, algum ponto do projeto tem exigido aí que a gente utilize classificação fiscal e tributária e voltada a essa questão do documento fiscal. É um preciosismo muito grande do documento, né? Poderia muito bem ele ser cumulativo. E aí eu não me preocuparia com essa questão do documento. Poderia muito bem ser como é hoje, né? Pelo método subtrativo indireto, como a gente utiliza no PIS e na COFINS, que independe de onde eu comprei, eu me aproprio do crédito, pela alíquota que eu sou tributado. Então, assim, esses são os pontos de observação, de turbulência que a gente tem visto aí. Beleza, professor Eduardo? Basicamente. Show de bola, show de bola. Eu trouxe esse exemplo aqui, tá, pessoal? Só para a gente não ser vitimado também por comparações simplistas que saem na mídia, etc. E, por exemplo, o que acontece? A gente está falando aqui de um custo tributário que ele pode sair de 9,25 para 10,11. Eu trouxe aqui para exemplificar esse conceito de tributação por fora exatamente nesse sentido. Quando eu tenho um cálculo do PIS e da COFINS por dentro, para que eu forme meu preço, isso a gente vê muito lá na contabilidade de custos, na faculdade, que é a lógica do grossap. A gente tem, por exemplo, um preço de 100, em que eu grossapo o valor, que a gente chama de grossapar, que é colocar o tributo por dentro dele mesmo. Então, para que, por exemplo, eu consiga vender e pagar o PIS e COFINS com a alíquota de 9,25, o preço tem que pular de 100 para 110,19. Mas vejam que a alíquota é 9,25. Então, o intuito é, a carga efetiva que você aumenta no preço não é 9,25. A gente tem que deixar isso bem claro. A carga efetiva que você aumenta no preço é 10,19 quando a tributação é por fora. Vejam que, por exemplo, tem um produto que custa 100, para que eu venda e coloque PIS e COFINS, eu tenho que vender por 110,19. Se você aplicar 9,25 em cima de 110,19, que é esse exemplo que está sendo colocado aí, vai dar exatamente os 10,19, ou seja, permanece intacto o seu custo. Essa é a lógica da tributação por dentro. Tributo sobre tributo dentro da base. Quando eu tenho uma cobrança por fora, e é que ela é mais transparente, eu tenho, por exemplo, um custo de 100, e eu só acrescento uma alíquota direta em cima desse valor. Então, esse valor ele já é a própria carga efetiva da tributação. É muito mais claro para o consumidor ver isso. Então, o aumento de carga tributária, efetivamente, que eu tenho que considerar é que ela saiu de 10,19 efetivamente para 12. Não foi de 9,25. Quando a gente olha para as maiores empresas, tá? Não foi 9,25. Então, essa é a primeira comparação que eu quero fazer entre cobrança por dentro e cobrança por fora. E esse tópico que o professor Alberto está colocando é excelente, porque é o seguinte,
Eu acho que esse problema vai ser um pouco mais sanado, principalmente porque a gente já está numa era digital, e eu acho que o governo já está fazendo essa reforma estratégica também, considerando essas premissas. Hoje a gente trabalha muito com documento fiscal eletrônico e certamente, se essa CBS passar, muito da estrutura do documento fiscal eletrônico vai mudar para se adaptar a ela. E você só vai poder se creditar, pessoal, do imposto destacado. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, hoje no PIS e COFINS, se eu tenho um contribuinte que ele vende, ele está no Simples Nacional, está no regime cumulativo, que ele paga a alíquota lá do regime dele e me vende, eu pego uma base e aplico a alíquota da minha empresa, 9,25, por exemplo. O cara pode ter pagado 0 de PIS e COFINS lá no Simples, mas eu me credito em 9,25. Com a CBS, isso muda completamente. O que eu vou poder me creditar é o exato valor que o cara está vendendo, pagando lá na saída dele e destacando o documento. Se ele não destacar, ele fizer isso errado, você não pode descreditar. Então, isso é importantíssimo. É um conceito que muda totalmente em relação ao PIS e COFINS, que é a sistemática do crédito de imposto contra imposto. Tá? Pode passar, professor Adalberto. E aí, pessoal, vamos conversar. Eu acho que é isso que importa, talvez, quem está aqui, quer saber qual vai ser o impacto para você. Quem é que ganha, quem é que perde com essa mudança, né? Porque você já falou, Eduardo, o seguinte, as principais mudanças vão ser o creditamento amplo, eu acho que isso a gente não pode deixar de vista, é a receita que vai sair vários tributos incidentes lá dela, é a alíquota maior. Mas quem ganha, quem perde, pessoal? Vejam só, o primeiro ponto que eu acho que é interessante colocar aqui é que eu prevejo uma dificuldade fiscalizatória muito grande na CBS. Por quê? Porque hoje, quando você trabalha com lucro presumido, por exemplo, que é a grande maioria das empresas, se você for pegar, eu acho que 5% ou menos das empresas do Brasil são lucro real, apesar de elas corresponderem por mais de 70% da arrecadação, segundo estudos da Receita Federal, a grande maioria é lucro presumido. E não dá para deixar, é claro que eles não são a maioria da arrecadação, mas não dá para deixar eles de fora de vista da fiscalização. Hoje, o que acontece? Eu coloco uma tributação presumida no lucro, ali simples, valores sobre receita, etc. E eu chamo o regime cumulativo, 365. Então, é muito fácil fiscalizar lucro presumido. Hoje, com a CBS, se todo mundo for para o regime de débito e crédito, porque não vai haver mais regime cumulativo da contribuição, eu vou ter que, mesmo para esses contribuintes, analisar a contabilidade, analisar os custos dele, analisar o que ele está tomando crédito efetivamente via documento. Então, eu acho que a pergunta é, será que vai ter mão de obra para tudo isso? Eu não sei. É uma pergunta difícil de responder no primeiro momento. E não sei se a Receita está prevendo isso, mas eu prevejo uma dificuldade fiscalizatória muito grande nesses contribuintes. E segundo ponto, quem é que ganha? Na verdade, vamos fazer melhor. Quem é que perde? Quem é que perde? Quem perde, pessoal, com essa reforma é a gente. Eu acho que a conta ela sempre é repassada para a gente. Mas por que a gente perde? Porque essa tributação, pessoal, ela não recai. Vejam, se você destaca, a lógica vai ser, se você destaca o imposto do documento, não importa o próximo da cadeia se ele vai definir se isso é insumo ou não, ele toma crédito. Eu paguei, ele toma crédito. Então vejam só, o que eu pago numa etapa é ativo na outra. É ativo, o cara vai se creditar. Isso é valor para ele abater lá do imposto dele, então isso não vira custo. Os valores, tudo que ele compra, ele pode se creditar. E quem é que não pode se creditar? O consumidor final. Então, naturalmente, pessoal, existem alguns setores, como, por exemplo, se você for pegar educação. Setor educacional, hoje, se ele estiver no lucro presumido, ele paga 3... Aliás, setor educacional, em geral, é 365, porque ele é obrigado a ser regime cumulativo. Então, o setor educacional, por exemplo, e outros, aí eu vou citar todo mundo que presta serviço direto para a pessoa física. Você sai de uma tributação no presumido, que muitas dessas empresas são de 365 para 12. Ah, Eduardo, mas eu tenho um creditamento amplo. Tem, mas, pessoal, tem empresa que não tem crédito. Vamos lá, se eu colocar um advogado, eu sou um advogado, tenho uma sociedade de advogado, 2, 3 pessoas, estou no lucro presumido. Quais os custos? Pouquíssimos, pessoal. Tem pouquíssimos custos. E ele tem um serviço com uma mão de obra com um valor agregado muito alto. Então, ele vai sair de uma carga tributária de 365 para 12. Nós, enquanto consumidores finais, a gente vai ter que decidir. Eu sou uma escola. Eu não posso me creditar desse imposto, porque eu sou o consumidor final, eu pago.
O cara vai sair de uma carga de 3,65 para 12. Esses setores vão ser afetados, Eduardo? Certamente. Quem presta serviço para pessoa física, meu amigo, vai ter um impacto direto na sua valoração do preço. Ou essa pessoa, ela vai... Se eu vendo, por exemplo, por R$1.000 com todos os tributos, eu vou ter que repensar. Se vai aumentar 12, por exemplo, de 3,65 para 12, vai aumentar aí cerca de 9% de carga tributária. Eu vou aumentar meu preço? Porque se eu quiser manter a margem de lucro que eu tenho hoje, eu vou ter que aumentar o preço. Então, esses setores vão ser obrigados a repassar isso no preço. Ou eles vão diminuir a margem de lucro deles, que eu acho que é muito difícil acontecer, pessoal. Ninguém vai absorver isso no custo. E aí, é claro, Eduardo, mas vai surgir aí os consumidores que não vão querer comprar. Claro, isso aí é efeito econômico, isso aí é outra história. Mas, pessoal, vejam só. Setores que prestam serviço para pessoa física, que hoje, por exemplo, estão no lucro real ou lucro presumido, e é claro que eles vão aumentar a base de créditos dele. Mas, em geral, serviços com alto valor agregado que tem pouco crédito, a conta não fecha. Esses setores, eles vão ser onerados, eles vão ser obrigados a repassar esse custo na venda. Em contrapartida, eu tenho outros setores que são imensamente beneficiados. Rapidinho, tá, pessoal? Setor energético também. Setor energético, pessoal, é um que, por exemplo, a conta chega para nós, consumidores finais. Se hoje tem uma carga tributária de 9,25, ela vai para 12. É claro que ele vai ter uma base de creditamento maior, mas ele vai ter impacto na venda. E a gente tem que, naturalmente, talvez vai esperar em alguns setores estratégicos aumento de preço, porque vai ter que se acomodar isso na economia. Mas, em contrapartida, não é todo mundo que perde. Tem gente que ganha também. Quem que ganha? Quem ganha, via de regra, é as grandes indústrias, os prestadores de serviços para outras pessoas jurídicas. Então, por exemplo, história de contabilidade, porque hoje está no Simples Nacional, mas se ele for lucro presumido, ele vai ganhar muito. Porque o que acontece? Imaginem só, pessoal. Hoje você tem um custo de 100. Aí, nesse custo, você aumenta 3,65 de PIS e COFINS para poder pagar o PIS e COFINS no regime cumulativo. Sei lá, seu preço vai para 104 de carga efetiva, vamos lá, por conta do PIS e COFINS cumulativo. Com a CBS, você sai de 100 para 112. O seu preço, ele aumenta. Mas quando quem compra de você é uma pessoa jurídica, ele credita a CBS integral. Então, na verdade, ele foi uma redução, porque ele sai de um preço de 104 para 100, porque todo o resto que vai aumentar nesse preço vira compensação de imposto para ele. Então, na verdade, essas pessoas jurídicas, elas foi redução de carga tributária. Quando você chega, por exemplo, para uma indústria, para um grande comércio, por exemplo, hoje, é claro, ele vai tributar 12 na saída. Mas olha as grandes indústrias que têm uma ampla base de creditamento, que hoje vai poder se creditar de marketing, publicidade e todos os outros serviços que hoje ela não toma crédito. Em geral, nas contas prévias que andamos fazendo, com as margens que essas indústrias geralmente têm, essas empresas elas vão ter ganho. E, em geral, quem vai perder? Quem vai perder é o consumidor final. Um outro setor que vale muito a pena ressaltar também é o setor imobiliário. Esse é um setor que vai ter um ganho muito bom. Por quê? Porque nos moldes que a CBS foi criada, em linha com o IVA da PEC 45, esse IVA ele não considera, por exemplo, bens que eu vou incorporar para mim como investimento, como bens de consumo. Então, um exemplo hipotético, e essa isenção está prevista no próprio projeto de lei do projeto de lei da CBS. Se eu sou hoje uma imobiliária e hoje eu vendo, por exemplo, para uma pessoa física um imóvel, eu não vou ter tributação de CBS. Você sai de uma tributação de 3,65 no PIS e COFINS para uma tributação que você só vai pagar em imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Então, esse setor ele ganha. Mas aí eu pergunto, na melhor das economias, numa economia utópica, o correto seria a economia se acomodar em quem ganhou, repassar isso no preço. E aí quem perdeu, naturalmente, vai ter que repassar, porque não vai querer colocar na margem. Mas vocês acham que quem ganhou, pessoal, como, por exemplo, o setor imobiliário, vai passar isso no preço? É muito difícil. Muito difícil. Esses setores provavelmente vão incorporar essa diminuição de carga tributária dentro da margem de lucro e vão manter os preços. Então, em tese é isso mesmo que vai acontecer, né, professor Eduardo? Em tese é isso que vai acontecer, exceto
se alguns desses grandes contribuintes que se movimentam no setor imobiliário começarem a colocar essa linha média para baixo, né? Então, naturalmente, os demais eles terão aí que acompanhar. Então, é um lance normal do mercado, oferta, demanda e preço, que se movimentam aí para e passo, né, a depender da circunstância. Mas eu tenho muitas empresas que atuam aqui no setor imobiliário e realmente existe um otimismo nesse sentido, mas eles já sabem que é um toma lá da cá, né? É o que nós vamos, inclusive, falar em instantes, porque, em contrapartida a esse aumento de carga, tecnicamente avaliado aí por nós e por outros tributaristas, a contrapartida é que a tributação sobre a folha de pagamento diminua, certo? Ou seja, temos na folha de pagamento, se você não sabe, existem, né, que estiveram conosco aí no nosso curso, viram que existem no mínimo 4 regimes de tributação. Na verdade, os 4 regimes de tributação convencionais, né, existem outros sub-regimes, mas são aí bem específicos, não vem ao caso a gente citar. Mas nós temos o Simples Nacional, né, que ele engloba o próprio microempreendedor individual, nós temos o lucro presumido, o lucro real e, eventualmente, o lucro arbitrado. Fora o Simples Nacional, né, que não é que ele não pague um negócio chamado INSS na forma da contribuição patronal previdenciária, não é que não pague, ele paga dentro do próprio DAS, no documento de arrecadação simples, os demais, lucro presumido, lucro real, o próprio lucro arbitrado, como eu disse eventualmente, sobre a folha de pagamento da turma, do povo, tem aí uma incidência de INSS patronal, né, que é essa CPP, Contribuição Patronal Previdenciária. Então, olha, o que é a proposta do fisco? É uma promessa de que, apesar de existir, né, nesse pessoal aí que está perdendo, como vocês estão vendo aí no quadro, muito bem elaborado pelo professor Eduardo, a turma que está perdendo aí, em contrapartida, esse pessoal que está perdendo, eles vão receber uma colher de chá na hora de tributar a sua folha de salários, tá certo? Que a rigor, inicialmente, isso aí, né, já era para ser desonerado há muito tempo, entendeu? Porque é o que eu costumo dizer, né, uma economia forte se faz com empresas fortes. Então, quanto mais você onera a folha de salários, você desestimula a geração de emprego formal. Aí daí surgem as pejotizações, daí surgem aí aquelas maracutais e os Frankenstein trabalhistas, previdenciários e tributários que a gente conhece, né? O cara que ele assume um horário fixo, ele tem subordinação, é ele mesmo que executa o serviço, mas as pessoas forçam o cara constituir um MEI e ficar com o prestador de serviço da empresa para fugir dessa tributação da folha ou sobre a folha e também gerar crédito, né, para quem está tomando esse serviço. Então, são alguns desses pontos que já vêm sendo discutidos há muito tempo, mas é só para vocês entenderem que existe, não é só sob a ótica do fisco, não é uma perca efetiva. Existe uma contrapartida que vai vir sobre a folha. Aí eu deixo uma reflexão para vocês. E para quem não tem folha? Para quem não tem folha? O cara vai levar fumo e tonto. Para quem não tem folha volumosa? Médico, por exemplo. Pessoal que presta serviço de forma liberal, que não tem uma folha de pagamento muito robusta. Essa compensação para eles não vai servir. Entende? É basicamente isso, Eduardo. Pode arrochar. Show de bola, professor. Então, pessoal, só o que eu quero extrair, que é importantíssimo desse quadro para que vocês fixem. A CBS vai estar todo mundo no mesmo regime. Regime não cumulativo, a CBS ela é paga por outro contribuinte ou micradita. É uma não cumulatividade pura. Então, os setores, por exemplo, que hoje trabalham vendendo essas mercadorias para outra pessoa jurídica, se, por exemplo, se as duas forem lucro real e tiver um aumento de carga tributária, da CBS, por exemplo, de 9,25 para 12, como se estima, isso não vai ser um aumento efetivo, porque apesar de eu aumentar o preço, a outra empresa aumenta o crédito. Então, ela comporta isso no ativo dela e não como custo. Então, para ela, efetivamente, isso não é gasto. Então, essa é a lógica. Uma empresa hoje, por exemplo, os prestadores de serviços, e aí, de fato, eu tenho que reforçar que, por exemplo, na palestra da Vanessa Canado, que ela é a secretária eu acho que ela é assessora do Ministério da Economia, ela falou, não, realmente não vai ter aumento de carga tributária para o setor de prestação de serviço. A gente tem que ter cuidado com essas generalizações feitas assim. A gente tem que analisar nossos números e o impacto em cada setor. Quando a gente fala, por exemplo,
que tem uma empresa prestadora de serviço, eu, Eduardo, sou consultor tributário, tenho uma empresa de consultoria, vendi serviço, por exemplo, para uma comércio ou uma indústria, o valor de CBS, se eu pago hoje 365 de PIS e COFINS e essa empresa não acredita, de fato ela tem um custo. Eu vou aumentar essa alíquota de 365 para 12, mas ela vai acreditar tudo. Então, na verdade, ela está tendo um ganho. Faz sentido o que eu estou falando? Hoje eu estou tributando 365 e a empresa não acredita nada. Eu vou colocar 12 no preço, mas ela vai acreditar tudo. Ela está ganhando um ativo de 3,65% se a gente for fazer a conta no final. Então, esse setor, de fato, vai ter talvez até uma redução de carga. Eu não tô tirando esse mérito. Mas quando eu vendo para pessoa física, vejam o setor educacional. Vamos ver melhor uma empresa que faz locação. Tá? Tirando toda a discussão lá do artigo 1º que eu falei sobre locação, vamos falar, se eu loco um imóvel para pessoa jurídica hoje, e geralmente as pessoas pejotizam para poder estar no presumido, eu tenho uma carga tributária de 365 lá. Se isso é para uma pessoa jurídica, lucro real, ela acredita já, por exemplo, 9,25. Eu vou aumentar para 12, mas ela vai acreditar tudo. Ela não vai ter custo nenhum. E eu, que tributo, por exemplo, 365 aqui, na verdade, pessoal, eu vou ter uma redução de carga, porque tudo vai ser aproveitado por ela. Então, isso de fato acontece. Quando eu vendo, por exemplo, eu sou o Eduardo e alugo um imóvel de outra pessoa jurídica, por exemplo. Hoje tem uma carga tributária de 365, que é o Eduardo, eu já não acredito nada, porque eu sou pessoa física, eu arco com esse custo. A alíquota vai de 365 para 12, mas eu não aproprio nenhum crédito, eu não tenho contabilidade, eu não aproprio ativos, eu sou pessoa física, consumidora final. Então, a carga tributária realmente saiu de 365 para 12. E ou o empresário baixa o preço, para poder vender pelo mesmo preço e diminuir a margem dele, ou ele aumenta isso para manter a mesma margem de lucro que ele tem hoje. Isso vai ter que ser rediscutido. E tem setores, como eu estou falando, por exemplo, locação, muitas vezes, não tem mão de obra. Então, não vai ter desoneração. Então, alguns setores vão ser, de fato, muito impactados, tá? Não dá para a gente tirar isso de vista, pessoal. Pode passar aí, pessoal da Beta, acho que vai para o último, talvez. Alguns tópicos importantes em relação às modalidades que existem hoje, tá, pessoal? Existe uma previsão ótima no PIS e COFINS que diz o seguinte hoje: olha, se você vende sem tributação de PIS e COFINS, você pode manter o crédito pela entrada. Então, imagina lá um setor, por exemplo, agrícola, que vende, por exemplo, arroz. Sei lá, arroz, vamos dizer. O arroz, ele é alíquota zero de PIS e COFINS hoje. Mas se eu compro, por exemplo, a embalagem para produzir o arroz, ela me gera crédito das contribuições, mas eu não pago nada na saída. E esse saldo credor que é contínuo, eu posso pedir de volta em ressarcimento em dinheiro. Isso é uma previsão ótima no PIS e COFINS. Alguns setores vão ser fortemente impactados pela CBS, porque aí vai funcionar que nem no ICMS. O que está dizendo aqui? Com o advento da CBS, se eu tiver um produto isento, que está listado lá no próprio anexo 1 da CBS, como, por exemplo, o arroz vai ser isento, o mesmo exemplo, se eu comprar a embalagem agora, eu não posso creditar a embalagem. Então, de fato, alguns desses setores eles não vão ter aumento de carga tributária na venda, mas eles não vão poder mais acumular esse crédito que eles tinham. Então, é um impacto no caixa deles, sem dúvida, tá, pessoal? Não sei se faz sentido, e se não fizer, perguntem aí. Mas alguns setores vão ser fortemente impactados. Quem vende produtos que estão, por exemplo, na cesta básica. Regime monofásico. Hoje eu tenho um regime monofásico para diversos itens. Diversos. Os únicos setores que vão permanecer no regime monofásico com a CBS é combustíveis e cigarros. Os outros setores vão voltar para o regime normal da CBS. Inclusive, isso vai ser muito impactado, talvez também até no Simples Nacional, porque se hoje o Simples ele é monofásico, você exclui lá, você vai ter que pagar a CBS dentro do Simples para esses itens que hoje são monofásicos, por exemplo, os farmacêuticos, as bebidas frias, autopeças e outros, tá? Vai ser muito importante essa alteração também nos monofásicos. Só esses dois setores permanecem nesse regime. Pode passar, pessoal da Alberto. Próximo slide. Pessoal da Alberto? E aí, duas outras alterações que advêm também da instituição da CBS, que a de baixo, já confesso, não é muita novidade para alguns. Ela já funciona como é hoje, por exemplo, o ICMS.
Então, por exemplo, eu estou falando que na CBS o imposto é destacado no documento. É imposto contra imposto. Eu só posso me creditar se estiver lá destacado no documento. Então, por exemplo, se eu sou um contribuinte adquirido de uma empresa do Simples, eu só vou poder me creditar da CBS que ela pagar lá dentro do regime dela Simples Nacional. Inclusive, ressalte-se, esse é um projeto de lei ordinária que altera o PIS e COFINS. Provavelmente vai ter que ter uma alteração aí na própria Lei Complementar 123, que é a do PIS e COFINS, do Simples Nacional. O próprio projeto de lei faz essa menção, o Eduardo, ele diz que vai ser atribuído, né, assim como já é atribuído ao Comitê Gestor do Simples Nacional, estabelecer os procedimentos para concessão de crédito, assim como já existe hoje no artigo 8º da Lei Complementar 123, na resolução do Comitê Gestor número 140 de 2018, tá certo? Aproveito para fazer esse registro aí. Pessoal, aproveitando também, né, esse pequeno parêntese, na verdade, esse link, como é que está a percepção de vocês do que a gente vem abordando aí? Estamos chegando na reta final, professor Eduardo, e retorno da turma aí, né, digam como é que está a percepção. Realmente a gente chega a uma discussão que acaba migrando para alguns elementos jurídicos e tudo mais. No entanto, nosso propósito aqui, né, a gente poderia até fazer algumas simulações e tudo mais, porém nós vamos deixar isso aí para uma oportunidade bem melhor, até porque nós estamos trabalhando aqui, né, de certa forma, um projeto, tá? Então, tende a ser, nós não estamos especulando, né? Algumas coisas nós estamos aqui considerando à luz do que está lá no projeto de lei, certo? De forma que o que está lá no projeto de lei nós estamos aqui discutindo tecnicamente. Eu disse logo no início, Eduardo, que nós não somos oposição à reforma, muito pelo contrário, né? Nós somos favoráveis, eu respondendo por mim, dizendo por mim, eu sou favorável até demais, porque, dado a complexidade das coisas hoje, em especial dessa questão tributária, meu amigo, aquilo que vier, né, para pelo menos burocratizar uma besteirinha, uma peinha que for, né, um cabelinho de sapo, como diz um colega meu, já é, assim, muito bom em comparação ao que estava antes. Só o fato de juntar o PIS e a COFINS, ao menos eu posso partir do pressuposto que eu vou economizar papel, para quem gosta de imprimir, né? O que aí eu vou emitir uma guia só. Então, esse é um dos pontos que, em tese, já favorece o trabalho de quem executa, certo? Professor Eduardo, arrocha aí. Excelente, pessoal, excelente. E com os comentários aí, a Francisca, o consumidor final, como sempre, sofrendo na pele o aumento das cargas. É exatamente. Eu acho que quem, no final, talvez vai pagar a conta dos setores que tiverem aumentos, seremos nós. E, claro, quando não, a gente não comprar um determinado produto ou serviço, porque realmente o preço impactado não vai mais caber no bolso. Isso vai se acomodar na economia, mas é exatamente isso. E entrando talvez nos últimos aspectos técnicos, essa proposta, ela já trouxe uma previsão nela própria também de veicular uma responsabilidade tributária. Eu não vou nem entrar no mérito aqui de se essa responsabilidade tributária está vinculada ao fato gerador, existem algumas discussões a respeito, já foram travadas em tribunais, se isso poderia estar no projeto de lei. Mas fato é que no projeto ele está falando sobre os marketplaces e as plataformas digitais. Está sendo incluído uma previsão expressa, e essa era uma preocupação do governo, de dizer o seguinte, olha, os marketplaces, imaginem, por exemplo, o Mercado Livre, a Amazon, esses outros tipos de empresas, quando eles fazem uma intermediação entre uma empresa e um cliente, e essa empresa ela não emita documento fiscal eletrônico, ficará o marketplace responsável pelo pagamento, pela responsabilidade pelo pagamento dessas contribuições. A gente pode ver aqui, está falando o seguinte, ó, as plataformas digitais elas serão responsáveis pelos recolhimentos da CBS nas situações em que forem intermediárias de operações em que o fornecedor emita documento fiscal. Então, isso era uma preocupação, principalmente porque existem muitos marketplaces que intermediam essas operações e não há um efetivo recolhimento de tributo. Então, a própria lei está atribuindo a esse tipo de empresa que intermedia entre uma pessoa jurídica, um vendedor que pague CBS, que esteja obrigado ao pagamento da CBS, e uma outra pessoa, se essa não emitir documento fiscal, essa pessoa A vender para a pessoa B, não emitir documento fiscal, o marketplace ele vai estar responsável pelo recolhimento da CBS e essa cobrança vai poder ser feita diretamente no marketplace, na fiscalização.
Então, é uma responsabilidade que está sendo incluída, se preocupando com a arrecadação dessas plataformas digitais, do que elas fazem de intermediação, que é um negócio cada vez mais crescendo, e hoje não tinha no PIS e COFINS, e o governo tinha um medo de perder a arrecadação nesse setor. Certo? Eu acho, pessoal, que esses são os principais pontos da reforma. A gente tem aí um debate de 1 hora. É claro que não dá para a gente trazer... Tem outros detalhes que eu queria, talvez, aqui entrar mais a fundo, trazer algumas comparações de números, mas cada empresa vai mudar isso. Qual é a minha percepção em relação à proposta de lei 3.887 em geral, tá? Primeiro, pessoal, quando a gente faz uma reforma, olhando de maneira mais estratégica, eu acho que alguém vai ser impactado. Não dá, pessoal, para atender todos com a mesma carga tributária que é hoje. O principal ponto que eu acho que deve esclarecer aí também, que é claro que o ponto de justiça fiscal deve ser feito, mas a tributação sobre consumo, talvez, ela seja a tributação mais desigual. Então, quando a gente mexe nela e um setor fica mais prejudicado, a gente, poxa, e tal, vai reclamar. Eu acho que isso é fato. Na minha opinião, eu acho que a tributação sobre a renda, ela deveria ser primeiro pensada antes da reforma de tributação sobre o consumo, para que quando essa viesse, mais setores pudessem ser privilegiados e menos setores prejudicados. É o principal ponto que eu faço em relação a isso. A proposta de lei 3.887 também, acho, ao meu ver, que é uma proposta muito tímida. Ao meu ver, e aí, comentários finais já sobre esse tópico, é que a reforma de tributação sobre consumo, pessoal, o Brasil tem que avançar, pessoal. Não dá mais para a gente ficar com essa complexidade, com todas essas controvérsias. E eu não vou ser demagogo de chegar aqui e dizer que isso não é bom. Eduardo, mas você ganha dinheiro com isso, você é consultor, o professor Adalberto ganha dinheiro com isso, é verdade. Mas se a gente, não dá, eu acho que é até um pouco de hipocrisia, talvez, a gente dizer que a gente serve enquanto planejador tributário, enquanto tributarista, para facilitar a vida do empresário, de dizer que a gente vende serviço para simplificar a vida tributária do empresário, dizer que não quer uma simplificação tributária. Eu acho que o ganho que a gente consegue é muito melhor e não tenho dúvida, eu não tenho medo de que eu irei começar, por exemplo, estudei muito PIS e COFINS, não tenho dúvida que vou estudar muito a CBS ou qualquer outro tributo que vir, e minha atuação na área tributária vai ser mais estratégica. Não simplesmente do ponto de vista operacional, de ficar vendo como é que eu pago PIS e COFINS, o que é que eu tiro da base, se é o ICMS, se não é. Isso são discussões que geraram muitas controvérsias, geraram dinheiro para muitos tributaristas, mas eu acho que não deve ser a cerne da questão, principalmente se a gente quiser avançar enquanto país. Então, eu sou a favor totalmente da reforma tributária e acho que essa ambiência que a gente tem seria interessantíssimo que a gente já aproveitasse para reformar e incluir os tributos como o ICMS e o ISS dentro disso, principalmente para criar um fato gerador único. É difícil, pessoal, você chegar, por exemplo, para um investidor de fora que vem aqui para o Brasil e diz, mas como assim? O VAT de vocês, o tributo sobre consumo de vocês, 5 tributos, 4 tributos, como é que pode isso? Eu só tenho uma operação e vocês têm 3 tributos, tem ISS, PIS e COFINS, como é que isso acontece? Eu não entendo. Lá fora é muito mais simples, você cobra um tributo, o Estado arrecada, reparte, cada ente fica com o seu. Não estou dizendo que isso é fácil de fazer no Brasil, mas esse deveria ser o nosso objetivo. Professor Alberto, eu vou só responder a pergunta aqui da Ana Saraiva, e aí talvez você faça as considerações finais também aí. A Ana perguntou, como decidir a melhor tributação para 2021? Eu acho, Ana, que a gente tem que fazer o seguinte, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais. Acredito eu que essa proposta vai ter algum tipo de alteração, e a gente tem que planejar 2021 como a gente já faz com o cenário tributário atual, mas com o pé no chão de que pode haver uma mudança. E se houver mudança, você vai ter que olhar para o seu negócio e se preparar para o impacto no seu caixa de acordo com a reforma que passar. Isso vai depender muito de cada setor. Como, por exemplo, algumas indústrias, elas vão ter creditamento amplo. Então, para elas é ótimo. Mas tem outras indústrias, por exemplo, que elas vão permanecer na cesta básica, mas não vão poder mais creditar o item vinculado a uma venda cesta básica. Então, como decidir a melhor tributação para 2021? Espere um pouco para analisar como a CBS vai impactar no seu negócio. Como eu falei, muitas das vezes essa tributação vai ser repassada para o consumidor. Enquanto empresário, eu acho que a gente tem que realmente definir qual passo que a gente vai seguir com uma reforma mais final
sendo aprovada no Congresso. E aí, alguns outros pontos dessa mudança, vocês têm que avaliar, como, por exemplo, empresas que têm saldo credor hoje de PIS e COFINS, não vai poder ser aproveitado na CBS. Como que você vai poder fazer para monetizar isso? Tem que planejar. E aí tem algumas alternativas. Mas como planejar melhor? Eu acho que a gente tem que manter o cenário como está hoje, analisando o real presumido, PIS e COFINS. E como eu falei, essa proposta ela ainda está um pouco incipiente, ela já tem uma base do que é que vai servir de premissa para a gente, mas aguardar mais um pouco para ver como realmente vai impactar seu negócio com o que passar. Eu acho que essa talvez seja a dica que eu daria e dou a palavra para o professor Adalberto para fazer as considerações finais. Beleza, né, pessoal? É realmente muita informação e até pegando aí, né, a frase dessa última telinha nossa, você deve ter percebido que eu estou até meio desacelerado. Hoje o dia começou muito cedo, foram muitas turbulências, né, durante o dia. Eu não costumo estar assim tão a 40, 60 por hora esse horário, mas é porque hoje foram muitas emoções, né? E nesse contexto tem inclusive essa ressalva de que, em regra geral, quando você, na sua casa, primeiro ponto, né? Não existe nenhuma mudança, nenhuma modificação especial, né, que leva o título de reforma que seja tranquila, que seja harmônica, que seja suave. Você já viu reforma em casa ser tranquilo? Não tem a mínima condição. Não são elementos que não se associam, reforma e tranquilidade, né? Então, você pode ter a certeza, a convicção que vai doer. Alguém vai gritar, se espernear. E o lance, né, a proposta do próprio governo, do executivo, é buscar alternativas para que esse grito seja o passe e se alivie o mais rápido possível. E aí, na sua casa, quando você se depara com a situação de ter muita conta, né, porque o Brasil ele vem em déficit desde quando houve a redemocratização. Entendeu? O Brasil vem em déficit aí, acho que o Brasil vem em déficit desde a época do Éden, se a gente for observar bem, né? Acho que o Brasil, desde a época da Adão e Eva, se existisse, já vinha com déficit. Quando você, na sua casa, está gastando mais do que ganha, o que é que se resolve? Como é que se resolve isso? Ou você corta custo, você tem mais despesa do que receita, ou você vai atrás de reduzir a despesa, que aí seria o lance, né, de se propor uma reforma administrativa, ou você vai atrás de ganhar mais dinheiro. O que é que o fisco tem feito, né? É difícil mexer nos cabides políticos, é difícil mexer aí no ambiente interno, que às vezes é utilizado, lamentavelmente, como sendo trampolim e tudo mais. E aí vem esse lance, né? Aumenta o tributo e o pobre sofre. Mas nós vamos conseguir sair disso, nós vamos vencer, minha amiga Juliana, realmente essa situação, né, da reforma tributária também deverá uma reforma entre empresa e consumidor, tudo vai ser ajustado, e as empresas realmente vão trabalhar muito nesse sentido. E aí eu deixo aqui minhas considerações finais, até porque eu precisar ligar o notebook aqui na tomada. Agradeço a vocês por ter nos acompanhado até esse momento. Professor Eduardo, fique à vontade para fazer realmente seu fechamento, e realmente eu acredito nisso que está exposto aí, ó. Seja um estudante, não um seguidor. Não seja um repetidor. Não vá simplesmente fazer o que alguém diz. Desconfie dessas notícias que saem nos jornais. Tem interesse pelo que a pessoa diz, pelo que alguém diz, debata, discuta, mas busque as informações na fonte. É o que eu deixo aqui para vocês, vinculado a essa mensagem do Jim Rohn, exposta pelo professor Eduardo. Muito obrigado por estarem aqui conosco até esse momento. Professor Eduardo, suas considerações. Estamos juntos, até breve. Beleza. Rapidamente, pessoal, só para reforçar o que o professor Adalberto disse, o contexto todo de reforma requer que a gente seja muito crítico em relação ao que vem, não só simplesmente aceitar o que a mídia está colocando. Procure saber o seu ponto de vista para ser contra ou a favor disso, estruturalmente falando, e analise os impactos disso em cada negócio. Me coloca aí à total disposição, o professor Adalberto vai deixar meus contatos aí para vocês, estou deixando aqui no chat também meu e-mail, e estou à disposição para o que vocês tiverem de dúvidas sobre essa reforma e também para o que eventualmente passar, a gente volta a conversar e também o que precisarem, estou à total disposição aí na sua caminhada profissional. Um grande abraço a todos e a gente se vê.
Informes paroquiais. O material vai ser disponibilizado para vocês, prioritariamente, aqueles que estão como foco da nossa aula bônus. E aí, como disse no início, professor Eduardo, abrimos a segunda turma do nosso curso de tributação e setor fiscal. Logo, aproveitem, eu não sei se vai ter outra turma esse ano, acredito que não mais, tá certo? Eu acredito que nós não vamos fazer outra turma ainda esse ano, né? Essa certamente será a última turma, nós estamos com outros projetos, outras ocupações. Para que serve esse curso? Esse curso ele serve para a pessoa que entende pouco ou quase nada aí de tributos, para que ela entenda como se faz as apurações, como se identificam os elementos tributários, como é que eu checo o tributo indireto e se ele é tributado ou não, enfim. É de uma abordagem puramente prática e eu particularmente, o professor Eduardo está aí, tem muitas pessoas que assistiram e têm ótimos depoimentos sobre o que viram. Então, né, eu sou suspeito para falar, mas consultem algumas pessoas que já fizeram, né, se você que está aqui ainda não fez, e você vai ter um feedback bem mais apropriado e sem suspeita. Perfeito? Tamo junto, até breve. Até mais, pessoal. Grande abraço.